cachaça. Dá para fazer cachaça em casa, gente, usando isso daqui. Produção artesanal de cachaça. Você já imaginou isso? E para explicar melhor todo esse processo, resolvemos chamar um professor parceiro aqui que vai dar um show explicando sobre isso. Professor Vitor, por favor, uma salva de palmas, gente! Na produção da cachaça você tem que dosar aos poucos, né, para essa transformação ocorrer. Para a produção da cachaça, a gente preza o grau Brix no caldo, né, que vai influenciar que será essa glicose. Né? A massa será a glicose e na produção da cachaça a gente tem a glicose como grau Brix. Né? Então, se você quer produzir um aguardente de uma fruta, o que você observa é essa questão do grau Brix da fruta. Então, professor, mas rapidinho, primeiro, o que é grau Brix? O grau Brix é a quantidade de açúcar que a gente encontra, né? Então, quanto maior for a quantidade de grau Brix, né, o grau Brix em si, maior será a produção de álcool. Como o nosso colega Paulo está mostrando aqui na sua explicação. Então, teremos a quantidade de glicose, né, a quantidade de açúcar, que será esse grau Brix, e transformaremos em álcool, utilizando a levedura no processo de fermentação alcoólica. As padarias estão utilizando mais essas leveduras secas, porque a outra tem uma questão da durabilidade, né? Ela dura uma semana e eles perdem fácil isso aí. Mas isso aqui você encontra em qualquer padaria ou até mesmo no supermercado, né? Exato. E é muito barato. R$2, eu acho. E aí você tem esse processo, né? Você tem 10 gramas aí, que 10 gramas equivale a 10 litros, né? Você pode até utilizar para 10 litros de produção da cachaça. Então aí com o tempo ela vai fazer isso, né? Ela vai transformar essa glicose em álcool. E aí, a seguir, vem outro processo que será a destilação, né? Que a gente vai tirar a quantidade de água presente nesse álcool, né? Porque aqui a gente tem a produção de fermentação alcoólica, o quê? Transformação da glicose em álcool. Mas para a gente extrair esse álcool, que vai sobrar água e álcool, então a gente tem que ter um processo, e aí já entra o processo físico. Aí a gente vai ter esse aquecimento para a produção, a destilação desse processo. Então, com a panela de pressão é uma das coisas, é um dos produtos que você mais utiliza para a produção de cachaça artesanal, com materiais artesanal. Né? A quantos graus tem que aquecer esse caldo para evaporar só o álcool, por exemplo? E aí a gente tem, né, de 85 a 90, porque depois disso a gente vai estar evaporando grande quantidade de água. Né? E aí já fica, você não vai ter uma bebida, uma cachaça, né, com uma grande quantidade de álcool. Né? A gente vai ter muita água naquela cachaça e aí o teu alcoólico vai baixar e não o que a gente quer. Que para fazer fermentação do caldo das frutas, eu fiquei sem entender que fruta, se eu quiser montar em casa, tem como? Tem. A gente tem essa questão, por que a utilização da fruta? Algumas frutas apresentam um grau Brix elevado, então a gente pode pegar isso na nossa região. Dá um exemplo aí. A gente tem até a questão da manga. A manga apresenta, você quando consome a manga, não sente aquele doce, você tem aquele doce, aquela manga doce. Então isso ela mostra uma das coisas que a gente, sem ter refratômetro, sem ter esses equipamentos especializados para ver o grau Brix ou a glicose, você tem o paladar, né? Então aí você pega o doce, você pega aquela fruta mais doce que você acha, a manga. Então na sua região, está em tempo de manga e você está vendo ali o desperdício de manga, você pode pegar, extrair aquele caldo e você vai ter já um caldo para fermentar. E aí você vai adicionar a sua levedurazinha nesse processo. E aí você tem a aguardente de manga. Né? Quando fazer aguardente para a cachaça? Porque o que temos aqui na nossa região? Cana-de-açúcar. Sim. Então, o produtor de aguardente de cana-de-açúcar é o Brasil. Né? O maior produtor e o primeiro produtor também. Então, fora isso, a gente vai ter aguardente. Por quê? Porque a cachaça é dada ao nome a aguardente de cana-de-açúcar. Né? Então a gente tem aguardente de fruta tal. Então, você vai fazer um aguardente de manga, você precisa do quê? Como você perguntou, precisa de um recipiente para fermentar o caldo, né? Você vai ter essa fermentação alcoólica, essa transformação do glicose em álcool. Temos que ter um recipiente que a gente vai armazenar esse caldo e ele vai fazer a fermentação. Então, algumas literaturas dizem que você tem que ter esse recipiente num local escuro, para que não interfira no processo de fermentação das leveduras. Legal. Então aí a gente tem, eu até mesmo em casa, com as ideias que eu tive, eu observando alguns engenhos da região, você vê que alguns engenhos utilizam caixa d'água de material PVC. Então você vê que dá para ser feito em casa, dá. Né? Então eu mesmo utilizei um garrafão de 20 litros. De água mineral? De água mineral. Então aí você corta ele, prepara todo um recipiente
e faz sua fermentação alcoólica. Mas tu revestisse ele com alguma coisa? Não, eu armazenei em um local escuro. Você tem um recipiente translúcido, aí você tem que ter um armazenamento no local escuro para que não interfira. Então você vai produzir em casa, botijãozinho, você está lá produzindo, vai fazer sua fermentação alcoólica. Temos essa questão do processo de fermentação dentro de, assemelhando os tonéis dos grandes engenhos, né? Então a gente tem a questão dos garrafões de 20 litros de água mineral, utiliza para isso. E aí se torna fácil a produção. Mas aí a gente tem alguns cuidados, né? De saber a separação da cabeça e entre as partes da cachaça, da aguardente, né? Mas assim, o intuito de você produzir através da fruta da sua região, né? Se encontra a questão da cana-de-açúcar em si, porque a cana-de-açúcar apresenta um grau Brix de mais ou menos de 24 grau Brix. E aí é uma grande quantidade, né, para a produção de cachaça. Mas na sua região, de repente, você encontra uma fruta com uma grande quantidade de grau Brix, você consegue produzir com ela. Aí vai entrar os cuidados que a gente tem que ter nessa produção. Mas assim, se você levar a facilidade dos materiais que você encontra, você vai ter um certo conseguir produzir com pouco.